Tá? Obrigado por estar. Deixa eu ver aqui o Josenildo. Professor, ele é usado nas interfaces como um todo, o HTML. Josenildo, não entendi, mas o HTML ele é utilizado para o desenvolvimento de páginas eletrônicas e aplicativos, tá? Então, todo o conteúdo que você vê de aplicativos, de sites, todos eles foram criados tendo como princípio, ou seja, como base, o HTML, tá? O Gabriel colocou, o Gabriel, meu Deus, não. O Josenildo colocou exemplo jogo, Josenildo, jogo a gente não usa só o HTML, tá? O HTML ele ajuda em alguns aspectos, principalmente para inserir, por exemplo, background, se for o caso, tá? Aí o CSS já vem a questão dos posicionamentos, mas assim, o HTML5 ele tem o Canvas, que é uma atualização do HTML, que ele dá suporte à criação de games, de jogos, mas só com HTML5 você não consegue não desenvolver jogos, tá? Pessoal, vamos iniciar, tá? Vamos começar aqui. Na aula passada, ou seja, sexta-feira, né, que nós tivemos um problema com a internet na quarta, e aí a nossa aula ela foi na quinta, tá? Então, eu vou só mostrar aqui, ou seja, relembrar o que foi feito, para que a gente possa dar continuidade, tá? Quem estiver seguindo aí comigo, estou na página 41 do livro, ok? Na aula passada, nós vimos como criar os menus, criamos um menu, tá? Criamos o outro tipo aqui de menu, então, para vocês verem que existe mais de uma possibilidade para a gente criar menu. Vimos a partezinha de imagem, que nós já tínhamos visto, colocamos um background, criamos uma div para colocar esse verde mais escuro aqui. Utilizamos a tag figure, tá? E lembrando que a tag figure ela possibilita que a gente coloque uma legenda na imagem, vimos a questão de formatação e tal. Só liberar aqui mais alguém. Beleza. Em seguida, nós utilizamos uma tagzinha summary, tá? Que ela permitia que a gente colocasse aqui, ó, essa setinha para interagir, ou seja, o usuário final ele poder interagir com o conteúdo da página. E ficou a questão da gente, na sequência, colocar uma música, né? Ver a partezinha de colocar música, que é isso que nós vamos colocar agora, tá? Então, primeiro vocês devem entender que para a gente colocar uma música, ele é igual a colocar uma foto, é igual a colocar um vídeo, tá? É a mesma coisa, só que a gente só vai usar as tags, digamos, destinadas para tal. Então, imagem é a tag MG, vídeo é a tag vídeo, tá? E a tag áudio a gente vai colocar agora. Vamos ver aqui como colocar aqui. Não deu tempo da gente terminar. Vamos lá. Então, primeiro deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha aqui tem mensagens, tá? O Gabriel, a fonte já é preta, entendeu? Então, quando você colocou o fundo preto, automaticamente ficou tudo preto. Isso daí é lógico. Aí você teria que criar dentro, por exemplo, você colocou lá o background, né? Você criou um style, colocou lá background, color, background color e colocou a cor. Então você tem que criar, ou seja, colocar um ponto e vírgula, colocar color e colocar uma outra cor, que essa color aí vai ser exatamente para o texto. Né? Então, quando você colocou uma cor preta, o texto já é preto, aí já ficou tudo preto. Então, ele não vai mudar os dois juntos, ele não vai inverter isso daí, certo? Então, é só essa besteirinha aí. Pessoal, vamos... Deixa eu ver aqui, o que é que eu estou compartilhando aqui. Então, ó, vou compartilhar com vocês aqui a pastazinha a pasta principal, que
costumo chamar de pasta do projeto ou pasta principal. Entendam aí da forma que vocês acharem mais interessante. Olha só, nós já temos uma pasta imagem, que foi o que nós utilizamos na aula passada. Não tinha uma pasta áudio, então eu criei uma pasta áudio e já coloquei aqui uma música, tá? E essa música eu já sei que ela é MP3, ok? Então o caminho, ou melhor, a forma de se criar isso daí é exatamente igual. Agora nós vamos lá para o Sublime, porque no Sublime a gente vê como acrescentar. Vamos colocar aqui o Sublime. No Sublime, digamos que eu vou colocar uma música, tá? Um playzinho de áudio abaixo do menu, tá? Para vocês verem aí como funciona. Então, ó, primeira coisa, se vocês acompanharem aí, pessoal, só me tira uma dúvida. Eu mostrei como colocar a música na aula passada. Me tirem uma dúvida, que agora eu fiquei com essa dúvida. Eu acho que não, mas me tira aí essa dúvida. Eu mostrei como inserir o áudio? Não, né? Tranquilo, então vamos fazer isso agora. Eu estava nessa dúvida. Pessoal, quem estiver seguindo comigo aí no livro, vocês vão observar o seguinte. Na página 41, ele tem lá, ó, falando sobre o elemento de áudio e vídeo, né? Primeiro vamos começar aqui com o áudio. Então, o elemento áudio do HTML5 é utilizado para inserir um arquivo de streaming de áudio. Ou seja, seus atributos, quando se fala em atributos, são formas que nós podemos acrescentar, por exemplo, para o controls, para a gente criar o controlezinho de áudio, tá? Outra coisa, autoplay. Quando se fala em autoplay é porque a música, assim que o navegador abre, automaticamente a música abre também. Lembra que eu acho que eu falei para vocês a respeito que eu não aconselho que a gente coloque uma música de autoplay, ou seja, utilizando o autoplay. Por exemplo, você abriu, imagina vocês aí, vocês abrem um site e esse site, assim que você abre, já começa a tocar uma música. Nós sabemos que cada pessoa tem o seu gosto, então pode agradar alguns e pode desagradar a outros, tá? Então, mas seria o intuito mais de você colocar, por exemplo, uma seleção de play, um exemplo, colocar uma imagem de uma capa de um artista e ao lado dessa capa colocar uma música ou várias músicas e a pessoa poder ouvir, por exemplo, como se fosse uma rádio online. Basicamente isso, tá? Mas para que ele fique no autoplay, eu não concordo não. Aí tem o SRC, que indica a URL, ou seja, no SRC nós vamos colocar o caminho para abrir a imagem, né? Para a gente conseguir abrir a imagem. Aí vem o preload, tá? Que define que o áudio será carregado enquanto a página for lida pelo navegador, tá? Esse atributo é ignorado caso o atributo autoplay estiver definido, ou seja, você usa um ou o outro, evitar de usar os dois. E por último vem o loop, tá? Que eu acho que foi até o Josenildo que perguntou, se não me falha a memória, mas teve um aluno que me perguntou sobre o loop. E o loop basicamente, não, foi na segunda-feira, foi o Josenildo não, foi outro aluno na segunda-feira. Então, o loop basicamente quer dizer o seguinte, quando o áudio terminar, ou seja, a música terminar, automaticamente ela vai começar e, ou seja, ela nunca vai ter fim, tá? Então, é terminando e começando, terminando e começando, certo? Então, aí ela não finalizaria, ela ficaria contínua. E para a gente criar essa músicazinha, abaixo aqui do menu, observe que tem o BR ali na linha 16, que é exatamente para dar um espaçozinho para o play de áudio não ficar próximo do menu. Tá? Então, vou abrir aqui uma tag áudio. Usa de baixo, tá? De cima eu coloco, não dá muito certo, então usa de baixo. E aqui, ó, no SRC, basicamente, o que é que eu vou colocar? Primeiro eu vou definir que a minha música está dentro da pasta áudio, tá? Está dentro da pasta áudio. E o nome da música eu esqueci de copiar aqui, já vou copiar lá para mostrar para vocês. Então, faz o mesmo processo, vai lá, pede para renomear, faz um Ctrl+C, tá? Faz um Ctrl+C e aqui você faz um Ctrl+V. Eu sei que...
Deixa eu ver aqui. Ficou uma coisa errada aqui. Peraí. Que curioso. Por 2 lugares selecionados. Vamos lá. Eu já sei que a música é um MP3, tá? Já sei que a música é um MP3. E agora a gente vai só acrescentar aqui os atributozinhos, que é o controls, ou seja, o controls, eu só repito aqui porque ele vai só criar um controlezinho de áudio, tá? E aqui eu vou dizer que o type, ou seja, o tipo do arquivo, tá? O tipo do arquivo, ele é um áudio, tá? Barra MP3. Então, ó, eu já sei que o tipo de áudio é MP3. Apenas isso daí, ó. Fiz isso daqui, inclusive, ó, esse áudio, se for o caso, eu posso apagar esse final de tag aqui e eu colocar a barrinha aqui dentro. Também resolve o problema, tá? Também é uma forma de resolver o problema. E observa, ó, que após eu inserir aqui, eu vou só fazer um Ctrl S, tá? Eu fiz um Ctrl S aqui para salvar. E agora eu vou só compartilhar com vocês o navegador para a gente ver se essa música ela vai estar tocando lá certinho, tá? Eita, coloquei ele aqui abaixo, não tem problema não. Ó, observa aqui, ó, tem o playzinho. Esse modelozinho de play, ele não vem o pausa, não, ele só vem o play e o volume e o tempo, tá? Então, ó, colocando a música aqui, não sei se vocês conseguem ouvir a música aí. Conseguem ouvir a música? Não. Alguém conseguiu aí ouvir a música? Não, né? Pronto. Mas ela tá tocando, viu, pessoal? Observa lá que o playzinho aqui ele tá preto, tá? Então ele tá tocando de boa a música, ok? Então, ó, para colocar o áudio é só isso daí. Então, eu aconselho vocês utilizarem essa tag de áudio aqui para essa finalidade. Por exemplo, suponhamos aqui, ó, eu tenho uma imagenzinha e essa imagem eu, digamos que seja de um artista e eu quero colocar as músicas, então eu posso colocar ele dessa maneira. Ou, por exemplo, que tenha uma rádio, por exemplo, e você esteja lá na rádio e você queira colocar, por exemplo, apenas os destaques e não todas as músicas, porque é impossível, né? Mas que você poderia ir colocando também para fazer esse destaquezinho aí. Então, existe essa possibilidade, ok? Esse áudiozinho aqui, a gente não consegue inserir mais de uma música, tá? Então, esse modelozinho de áudio não tem como a gente colocar aqui mais de uma música para ele ir tocando. Ah, eu escolhi qual é a música. Não, ele só vai um. Se eu quiser mais músicas, eu vou ter que ir adicionando, digamos, mais playzinhos abaixo. Agora, existe a possibilidade da gente colocar várias músicas, aí para isso a gente tem que pegar um pluginzinho, tá, de JavaScript, porque o JavaScript é uma linguagem que não é difícil, é relativamente fácil. Muitas vezes esses plugins a gente consegue até na internet. Quando você fala em plugin, basicamente é o código que vocês já estão vendo aí no HTML, que você copia lá do seu fornecedor e simplesmente vai só adicionando as músicas, apenas isso. Mas no HTML, pelo menos eu só conheço essa possibilidade aí. O Wesley colocou aqui o seguinte, o Wesley Alan. Professor, para colocar vídeo é o mesmo processo? Exatamente, é o mesmo processo, tá? É o mesmo processo. Ele é a mesma coisa, só que ao invés de você usar a tag áudio, você usa a tag vídeo. A Eduarda colocou aí GIF. GIF é uma imagem, Eduarda. Então, o GIF você coloca lá como se você estivesse colocando uma imagem. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês a partezinha de criar uma imagem, colocar um GIF, colocar um vídeo. Vamos aproveitar e vamos fazer esses exemplos aí, tá? Vamos lá, deixa eu só tirar essa... Vou colocar esse play aqui abaixo, melhor, fora daquela divzinha lá. Só um instantezinho aqui, tá? Tá mais interessante. Olha só, aí aqui abaixo do áudio, eu quero colocar uma tag, por exemplo, eu vou colocar um GIF,
tá? É uma imagem, Eduardo. Então, deixa eu pegar aqui um GIF e colocar lá para vocês poderem acompanhar, tá? Só um instantezinho aqui. Deixa eu procurar aqui um GIF que eu acho que eu tenho aqui. E aí eu já mostro para vocês. Só um instante, vai ser rápido. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Já encontrei, tá? Deixa eu colocar aqui dentro da pasta imagem. Só copiar aqui o arquivo. Vamos lá. Aí olha só aqui, Eduardo, ó. É imagem, então eu sei que o meu GIF está na pasta IMG, tá? E depois da tag IMG eu coloco lá o nome do arquivo, .gif. Apenas isso, tá? Tá resolvido o problema do GIF. Por exemplo, vou salvar aqui e vamos compartilhar para vocês verem que funciona. Luciano, ainda vou fazer, tá? Daqui a pouco eu faço. Se estiver fraco, aí você vai entrando, saindo. Daqui a pouco eu vou observar as pessoas que estão presentes para fazer a frequência. Vamos lá. Uma coisa aqui. Alguma coisa de errado não está certo. Deixa eu ver o que foi que eu fiz lá. Já sei aqui. Corrigir aqui, porque como a tag áudio estava dentro da tag div. Pronto. Olá, Eduardo. Esse GIF aqui eu fiz em sala de aula como exemplo lá numa turma da quinta, eu acho, quinta noite. Tá? Então isso aqui é um GIF, então GIF é imagem, e aí por isso a gente insere como se fosse uma imagem. Ok? Tirou dúvida aí, Eduardo? Ok. Vamos lá, agora vamos colocar o vídeo, vamos voltar aqui para o... Sim, deixa eu colocar um vídeo, né? Dentro da pasta vídeo, então deixa eu colocar um vídeo lá para a gente colocá-lo aqui também, tá? Então deixa eu pegar aqui um vídeo curto, vou pegar aqui um videozinho curto, tá? Só para... Vamos lá. Para colocar o vídeo, a mesma coisa, não muda nada, tá? Aliás, muda só a tag, né, na verdade. Então, eu vou aqui, ó, abro aqui a tag vídeo, vou abrir de baixo aqui, e a mesma coisa. Então, eu sei que o nome da pasta é vídeo, tá? E que o nome do arquivo é esse daqui, e que eu sei que ele é MP4. Deixa eu só conferir lá, mas eu tenho quase certeza que é o MP4, é MP4, tá? Ó, MP4, ok? Terminei isso daqui, ou seja, coloquei o vídeo, aí vem só os atributos, se for o caso, tá? Aliás, o vídeo não é assim não, coloco só uma correção aqui. Deixa eu ver se assim funciona, só para ter uma... Porque tem outra forma também. Deixa eu só conferir aqui se ele vai reproduzir assim. Não, reproduziu. Aqui ele veio como imagem, então deixa eu dar só uma corrigida aqui, tá? Vou abrir a tag vídeo novamente. Tá? Dentro da tag vídeo, eu vou só apagar essa partezinha aqui, ó. Por enquanto, eu vou colocar aqui, ó, Ctrl, que é o reprodutor, tá? Vou apagar essas aspas aqui, igual aspas. Vou colocar a largura, digamos que eu vou colocar aqui, ó, largura 400 px, por exemplo.
Oh, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver aqui, viu? Tem coisa... Vou dar uma conferida aqui. Controls. Deixa eu ver aqui se ele vai. Ah, ele não entra o PX. Olha, vou colocar aqui a largura. Vou dizer que a largura ele vai ter aqui 600, tá? Nesse caso aí fica pixels também. E mais abaixo eu vou abrir aqui a tag vídeo e agora eu vou inserir o vídeo. Aí para inserir o vídeo, aí ele vem aqui, ó, o source, tá? Aí agora sim vem o src, que eu sei que a pasta é vídeo, que o nome do arquivo é esse daqui, que ele é mp4, tá? Que ele é mp4 e o tipo dele é vídeo barra mp4, tá? Na verdade mudou aqui um pouquinho a estrutura comparada ao áudio, tá? Então teve uma mudançazinha aí. A outra forma que eu estava fazendo ali, ele só pega o áudio e representa como se fosse uma imagem. Aliás, o vídeo ele representa apenas como se fosse uma imagem. Ela não dá play. E assim ela cria o playzinho e vamos observar lá que agora ele vai estar ok, bonitinho. Ó, vou dar um play aqui e vocês vão ver que o vídeo ele vai reproduzir. Ó. Tá vendo aí, pessoal? Certo, pessoal? Entenderam aí essa questão do áudio, do vídeo, do GIF? Hein, pessoal? Todo mundo entendeu aí essa parte do áudio, do vídeo, do GIF? Então, o vídeo ele só dá essa diferença aí, tá? Porque quando se coloca... Não entendeu, Jaqueline? Qual foi a parte que você não entendeu? Do GIF ou do vídeo? Beleza, eu vou refazer ele, vou reexplicando aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui o vídeo, tá? Eu vou colocar agora o vídeo para não ficar aí ao lado. Deixa eu dar um ajustezinho aqui. Vou colocar uma tag BR, só para quebrar uma linha, e vou fazer ele aqui embaixo. Jaqueline, olha só, a questão do vídeo, ele só muda, porque se eu fizer ele da mesma forma que eu coloquei o da imagem, coloquei o GIF aqui, por exemplo, o vídeo ele só vai representar no formato de uma imagem. Ele pega o vídeo, então a primeira parte do vídeo fica congelado e ele não dá play. Então, dessa maneira aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, na primeira linha aqui do vídeo, que é na linha 23, eu vou simplesmente colocar aqui um CTRL, tá? Só que eu não vou colocar nenhum valor para esse CTRL. E eu só vou definir a largura, que o height é a largura. Eu vou dizer, por exemplo, que ele tem... Vou colocar aqui, ó. Aliás, vou colocar ele menor para vocês poderem ver. Eu vou dizer que ele tem 300 pixels de largura. Nesse caso, pixels não precisa a gente colocar, tá? E a altura dele, ele vai ter aqui, por exemplo, vou colocar aqui, 500 pixels, tá? Então, essa primeira linha aqui, eu só criei através de um atributo controls, que foi para criar o controlezinho do vídeo, tá? Ou seja, o play do vídeo. E o play ou a pausa, nesse caso, tá? E eu defini a largura e a altura do vídeo, apenas isso, tá? Então, na linha 23 só foi colocado isso daqui. Largura, cadê? Sem querer. Vamos lá, largura, que é o height, e o weight, que é os 500 pixels aí de altura. Aí esse source aqui, o source é onde a gente adiciona o vídeo. Observa que essa parte aí ele é igual da imagem que nós colocamos, tá? Então, primeiro, ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês para vocês verem lá
a parte, por exemplo. Exato, Eduardo. Posso alterar aqui para você ver, tá? Só que para alterar da imagem eu já uso o CSS. Posso usar também só o HTML, mas geralmente eu gosto de trabalhar com o CSS aí. Eu já explico aí para você como é que coloca. Então, para a Jaqueline entender melhor aqui, eu vou compartilhar aqui, ó, o navegador, e observa que nós estamos trabalhando com essa aula 03 aqui, tá? Então, eu já me adiantei, coloquei, ó, criei uma pasta vídeo, e dentro dessa pasta vídeo eu coloquei lá um videozinho do WhatsApp, tá? É um videozinho da Silhouette cortando aqui. Então, ó, já está aqui, eu simplesmente, ó, pedi para renomear, ou seja, fiz o Ctrl C, que foi para copiar o nome do arquivo. Quando eu paro o mouse sobre o arquivo, ele já me diz que o arquivo ele é um MP4, tá? Ele tem apenas 13 segundos. Aí agora eu vou voltar para o Sublime. Ó, vou voltar para o Sublime. E aqui, ó, primeiro, vem o diretório, o local onde está armazenado o vídeo. Então, eu vou colocar aqui, ó, vídeo, que é a pastazinha, barra, e agora eu faço o Ctrl V, que é o nome do arquivo, tá? Aí agora aqui eu já sei que é ponto .mp4, que é o tipo do arquivo. E aqui, ó, no type é tipo, tá? Eu só vou definir, da mesma forma que eu defini para o áudio, que o áudio lá era áudio barra mp3, aqui eu vou colocar vídeo barra mp4. Apenas isso, tá? Eduarda, na imagem, deixa eu ver aqui se ele vai aceitar, viu? Se ele aceita, acho que vai aceitar também. O white eu vou colocar aqui, por exemplo, 300, deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar 300 por 300, tá? Então aí ele vai ficar 300 por 300 pixels. Deixa eu só ter uma dúvida aqui. Não, é isso mesmo, não coloca o PX. Vou salvar, tá? Vou salvar. E agora eu vou compartilhar o navegador para vocês poderem observar isso daí. Vou colocar aqui no navegador. Então, a primeira coisa que vocês vão observar, né? A imagem vai diminuir e o vídeo também, tá? Porque, ó, observa aqui, ó, a imagem diminuiu, Eduardo, tá vendo? A imagem tá pequena e o vídeo aqui ele ficou menorzinho, só que ele ficou abaixo. Então, aquele atributo controls que eu coloquei foi só para esse botãozinho, essa parte aqui de baixo, ó, o play e o pause. Aí vem uma observação aí. Eu estou utilizando aqui como navegador, o Opera. Então, suponhamos que vocês estejam fazendo em casa e vocês estão com o Chrome, por exemplo, ou vocês estão com o Edge. Então, ele pode dar uma diferença no reprodutor, ou seja, nos controles ali, pode ter uma certa diferença, porque de navegador para navegador, ele dá uma diferença, tá? Então, mas ele tem que funcionar. Independente do... Como é que eu posso colocar aí? Independente do navegador, mas ele vai ter que reproduzir. A Eduarda colocou aqui. E para ajeitar as dimensões tanto do vídeo quanto o do GIF. Não foi essas dimensões, Eduardo, que eu alterei aí a largura? Ah, tá, foi isso mesmo, foi Eduardo. Eu já tinha respondido, foi mal aí. Tá? Então, observa que eu alterei aqui tanto a largura quanto a altura, tá? Tanto do áudio quanto do vídeo. Jaqueline, você entendeu agora a partezinha de colocar o vídeo? O Matheus colocou aqui, ó. Então, é o mesmo navegador. Deixa eu ver aqui. Então, é o mesmo navegador que não fez reproduzir a minha imagem da atividade. Matheus, eu acho que... Porque, assim, nesse caso da imagem, ele não precisa de um reprodutor, tá? Então, eu acho que o fato de não ter colocado a sua imagem, eu acho que era ou o local do arquivo que você não colocou da forma correta, ou, por exemplo, suponhamos que você baixou uma imagem JPEG, por exemplo, que a gente usa o JPG para representar o JPEG, e você
colocou lá no HTML, colocou como PNG, por exemplo, tá? Aí você colocou como PNG, aí ele dá a diferença. Por exemplo, olha, deixa eu colocar aqui, mostrar para vocês um exemplo, Matheus. Ver se foi mais ou menos esse erro que apareceu para você aí. Deixa eu causar um erro aqui na página. Por exemplo, aqui na linha... Cadê? Na linha 21, onde tem a imagem, ó. A imagem é do tipo GIF, mas eu vou colocar PNG, tá? Olha lá a diferença que vai ficar agora, tá? Primeiro que ela não vai exibir. E segundo que ele vai aparecer só uma miniaturazinha. Vou atualizar aqui, ó. Ó, pessoal. Matheus, foi assim que apareceu lá o seu, ó. Um quadrado e uma miniaturazinha na parte inferior esquerda. Tá? Foi assim, Matheus, que apareceu para você? Todas, viu, Josinildo? Todas as qualidades você pode colocar aí. Você pode colocar 4K, você pode colocar HD, pode colocar o que você quiser. Pronto, Matheus. Então aí o erro não foi o reprodutor, tá? Foi o tipo do arquivo. Olha só, eu vou mudar agora o local do arquivo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês os erros que podem acontecer aí quando vocês forem fazer as atividades, tá? Então, na linha 21, eu vou voltar o GIF, por exemplo, tá? Vou voltar o GIF aqui, ó. Vou voltar o GIF e agora eu só vou apagar a pasta imagem, ou seja, o que é que vai acontecer aí? Ele não vai encontrar o destino da imagem. Aí vai gerar outro erro, tá? Ó, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Vou atualizar, ó. Observe que os erros são semelhantes, ó, tá vendo? Ele causou outro erro. Tirei o GIF, que é o tipo do arquivo, mas não coloquei o caminho, ou seja, eu tirei aquela pasta imagem, ele não está encontrando a imagem, e por isso ele causa esse erro. Então, no seu caso, foi um dos dois. Ou o tipo do arquivo, ou então o local que você colocou que não era o correto. Tranquilo? Pessoal, entenderam aí essa questão de erros de imagem? Hein, pessoal? Ó, vou só corrigir agora, tá? Colocar lá o img barra. Pronto. Corrigiu o problema. E aí, pessoal, dúvidas, perguntas? Ok. Beleza, Matheus. Verifica e qualquer coisa avisa pra gente, tá? Pessoal, continuando aqui, tá? Deixa eu ver aqui. O livro, ele colocou uma situação, deixa eu ver aqui. Isso pode acontecer sim, Josinil. E é interessante assim, que vocês podem ir perguntando, porque uma dúvida leva a outra e eu vou tentando tirar não só aquela que vocês têm. Então, vou vendo algumas situações para tentar esclarecer o máximo possível. Olha só, para quem está me acompanhando aí com o livro, na página 44 e página 45, ele vem falando sobre um elemento chamado de canvas, tá? O canvas, ele é um elemento que ele possibilita, tá, pessoal? Possibilita que a gente consiga interagir com o objeto. Nesse caso, o canvas ele é voltado para jogos. Por isso que eu falei para vocês, tá? O HTML ele dá a possibilidade de trabalhar com jogos, mas só ele não vai criar utilidade nenhuma. Por exemplo, no exemplo aí da página 45, ele mostra como criar uma div, tá? Aliás, como criar um canvas, tá? E esse canvas, pelo que ele está explicando aí, seria, por exemplo, para você pegar o retângulo e poder movimentar na tela.
como se fosse um joguinho, tá? Você pegar um objeto e você poder se movimentar. Só que com o Canvas, só com o Canvas aqui, só com o HTML, ele não vai fazer essa interação. Então, ele mostra como fazer na página 45, mas ele não consegue interagir. Então, fica por aí. Tem uma plataforma, viu, pessoal, que eu até recomendo para vocês. Ó, o nome dessa plataforma é Code Combat, tá? É bem legal, porque lá ele vai trabalhar linguagens de programação, só que vocês vão jogar. Por exemplo, tem lá uma interação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar o navegador aqui, que eu já mostro para vocês como é, tá? Deixa eu colocar aqui. Vou abrir aqui o Google e vou mostrar para vocês ver aqui se ele abre um monte. Vamos lá. Ó, quem quiser pode ir pesquisando aí. O nome da plataforma é Code Combat. Pessoal, ó, Combat Game, por exemplo, tá? Isso daqui é super interessante, porque vocês aprendem a programar. Ó, esse primeiro link aqui, vocês aprendem a programar, só que vocês aprendem jogando. Por exemplo, você pega um objeto, aliás, pega um personagem, e esse personagem tem o que você deve fazer, onde você deve chegar com o objeto, tá? Nessa plataforma ele usa tudo, viu, Gabriel? Ele usa tudo. Eu só não lembro se tem o HTML, mas tem Java e JavaScript. Você pode utilizar. Olha só, essa plataforma, ela está aqui, por exemplo, tá? Então você está no primeiro mundo, você tem que ir ganhando os mundos, tá? É bem interessante. Então eu vou clicar aqui em Play no primeiro mundo, porque aí você vai começar por ele. É uma plataforma gratuita, tá? Vocês não pagam nada, mas tem uma parte aí de meio limitado, mas vocês não pagam nada para usar essa plataforma. Deixa eu ver aqui se ele abre. Deixa eu ver aqui, a minha internet agora deu uma bugada, por isso que o navegador aí travou. Deixa eu ver aqui se ela volta ao normal. Tá voltando ao normal aqui. Deixa eu ver aqui. Observe que ele está abrindo aí. Pessoal, quando vocês abrirem aí, só é necessário vocês criarem uma conta, tá, pessoal? Só vocês criarem uma conta. Essa lentidão aí, porque minha internet agora deu um atraso de vida agora aqui. Tá voltando aqui ao normal aos poucos, nem abriu todo, mas vamos lá. Ó, vou clicar aqui no primeiro nível, tá? Vou jogar, que é o nível básico. Lá no início é porque eu já tenho uma conta criada aqui, aí por isso que, deixa eu tirar o áudio aqui. Eu já tenho uma conta criada, por isso que ele já foi direto. Mas você escolhe qual é a linguagem que você quer trabalhar. Por exemplo, você escolhe o avatar, eu vou escolher aqui esse bichinho aqui, ele vai dizendo os poderes, cada um vai ter o seu poderzinho, tá? Ó, aí aqui, ó. Observe que quando você clica aqui, você tem Python, tá? Pode aprender Python, JavaScript, tá? E pode aqui, ó, CoffeeScript, ok? É uma sintaxe de JavaScript mais legal. Nem olhei essa parte aqui do CoffeeScript. Mas, por exemplo, eu vou usar o JavaScript, tá, pessoal? Pra vocês verem que não é muito difícil. Ó, vou clicar em próximo. E aqui você pode equipar o seu personagem aqui, ó.
tá? Deixa eu diminuir o zoom aqui, que ele está muito grande. Eu não consigo visualizar. Vamos lá, alguns estão bloqueados, alguns equipamentos. Isso aí você vai fazendo ele aos poucos. E aqui ele já dá uma mensagem, ó. Você não precisa conhecer programação para começar a jogar no Code Combat. O objetivo é você aprender, na verdade, a programação. O Luciano colocou aqui, por exemplo, professor, por exemplo, a página já estando pronta e um usuário entra e sai. Pode aparecer alguma pergunta da página para o usuário receber notificação? Pode sim, Luciano, só que não com HTML e CSS, viu? Isso daí é interação. Aí quando vocês pensarem em interagir, ó, deixa eu fazer recapitular aí umas coisas. HTML ele estrutura, tá, a página. CSS ele estiliza a página, tá? E o JavaScript ele cria uma interação da página. Então, por exemplo, através do JavaScript você pode dar uma tela de boas-vindas, por exemplo. Suponhamos que você crie uma tela onde o usuário abriu o aplicativo, abriu o site, precisa colocar, por exemplo, o nome. Insira seu nome e seu e-mail, por exemplo. A pessoa vai lá e insere. Quando ela inserir, por exemplo, clicou em entrar, vai surgir uma tela de boas-vindas. Olá, fulano de tal. Tá? Então, quer dizer, agora com JavaScript, com HTML e CSS, não. CSS já está integrado no HTML5? Não, Gabriel. Tá? O CSS é outra linguagem e observe que a gente já vem interagindo aos poucos com ela, tá? Principalmente na questão de cor, de alinhamento, isso daí a gente está interagindo. Uma coisa é deixa eu ver aqui se a página abre toda, porque, iniciar nível. Só que ele está complicado. Mas vamos lá, ele vai dar uma explicaçãozinha aí, tá? E observe que ao lado ele tem um editor, tá? Nesse editor, a sintaxe, aqui ó, a sintaxe ela é um pouquinho diferente do HTML por se tratar de uma outra linguagem. Primeiro, deixa eu ver aqui se eu consigo aqui, cadê aqui? Ó, o arrow, tá? Esse arrow, ele quer dizer andar. Andar para onde? Aí eu vou dizer para onde ele vai andar. Então, ó, arrow, aí move, por exemplo, eu quero que ele desça. Observe que na imagem lá, ele já andou da esquerda para a direita, agora eu quero que ele desça e depois vá para a direita. Então, ó, down quer dizer em cima, tá? Left quer dizer esquerda, aliás, mentira, tá? Up quer dizer em cima, down quer dizer embaixo, left quer dizer esquerda e right quer dizer direita. Então, eu vou clicar aqui, ó, em down, tá? Depois eu vou colocar aqui outro arrow e agora eu vou clicar em left, aliás, não, em right, tá? Aí eu vou pedir para rodar aqui. Quando eu pedir para rodar, ó, tá vendo que o joguinho lá, ó, ele conseguiu andar, tá? Olha lá, ó. Aí ele já aparece uma mensagenzinha que o objetivo foi conseguido com sucesso. Eu já cliquei em pronto. Aí, a cada nível, isso daí, esse código, ele vai dificultando, tá? Ele vai criando uma dificuldadezinha a mais. Então, tá aí uma boa para quando vocês não estiverem fazendo nada, pelo menos jogar para uma coisa que pode ajudar vocês, é aprender a desenvolver, tá? É aprender a desenvolver. Então, ó, ele já vai aqui para o outro nível, ó. Vou clicar aqui só para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta. Não. Vamos lá. Vou jogar novamente, tá? Isso é online, só precisa fazer o cadastro uma vez. Ó, vou iniciar. E aqui, ó, esse comando aqui, ele vai... Essa parte aqui que ela tá meio bugada, porque ainda tá aparecendo aqui, tá abrindo aos poucos, tá? Olha só, ele vai para o lado direito, depois ele vai descer, depois ele vai subir, depois ele vai para o lado direito. Então, eu vou colocar agora arrow, aí agora eu vou querer, depois eu já tenho o mover para a direita, aí agora eu vou mover para baixo, down, aí agora eu vou mover para cima, up, inclusive vai ser duas vezes o up, porque são dois pontinhos, e agora o arrow e o
e direita. Tá, ó. Vou pedir para rodar e observa lá, ó, ele desce, agora ele sobe, ó lá, e ele vai para a direita, ok? Então, essa questão aí do joguinho, ele vai modificando, tá? Ou seja, os estágios vão ficando cada vez mais difíceis, então é só a questão de você ir praticando mesmo. Ok, pessoal? Dúvidas? Dúvidas aí? Josenildo, é bastante interativo, sim, tá? Esse daí, observa que ele começa aí com uma forma bem facilzinho, até ajudando, mas quando chegar nos estágios mais à frente, aí começa a dificultar. Aqui dentro dessa plataforma tem um esquemazinho que eu posso criar, por exemplo, uma sala de aula virtual, da forma que nós estamos vendo aqui, só que, nesse caso, criar uma disputa, por exemplo, entre vocês, se fosse o caso, tá? Eu já fiz isso já com uma turma, e aí eu colocava o link, e aliás, mandava um convitezinho, e os alunos iam vencendo os estágios. É bem interessante, é uma plataforma bem grande. Também não existe só essa não, existe outras, tá? Porque eu já usei essa e achei interessante. Ok? Então, recapitulando, HTML nós criamos a estrutura, tá? De uma página, de um aplicativo. O CSS, ele estiliza esse conteúdo, ele cria um estilo, ou seja, nós podemos personalizar um tamanho, nós podemos personalizar uma cor, colocar um efeito, por exemplo, um sombreamento, uma borda, mas a questão de interatividade, aí, nesse caso, vai ter que ser com o JavaScript. Então, nesse da página 45, ele só está mostrando o código Canvas, mas ele não interage. Por exemplo, vamos ver aqui, já que está no livro, vamos fazer aqui abaixo, para vocês verem a forma de se trabalhar com um Canvas, tá? Primeiro, aqui abaixo ele abriu um Canvas. Vamos lá. Ele abriu a tag Canvas e nesse Canvas ele só colocou um atributo aqui dentro, ó. Só colocou um atributo com o nome ID, por exemplo, isso daqui é uma coisa do CSS, por exemplo, novidade, CSS, que eu já mostro para vocês, e ele criou uma largura, por exemplo, de 200 pixels, por uma altura de 100 pixels, um exemplo, tá? Apenas isso. Aí aqui em cima, ó, dentro do HID, ele criou aqui um CSS, tá? Se vocês estiverem acompanhando aí no livro. Nesse CSS, ele criou aquela ID que nós colocamos lá, que foi novidade, ó. Novidade. E dentro desse CSS, aí ele definiu, por exemplo, um background color, que ele definiu que a cor foi o cadê aqui? FC0, por exemplo, tá? Ponto e vírgula, e que ele criou uma borda também, criou uma borda de 2px, por exemplo, 2px, cor sólida, vou colocar aqui azul, tá? Não foi essa, mas é mais fácil. Pronto, só isso. Então, isso daqui, ó, essa parte que eu acabei de fazer, aqui da linha 6 à linha 11, isso aqui é um CSS que vocês ainda vão estudar no próximo módulo, tá? Existem 3 formas de a gente trabalhar com CSS, uma delas é esse, que é um CSS interno, o outro CSS, que é o inline, que é esses que a gente coloca direto nas tags, por exemplo, na linha 3, tem lá body, style, background, color, e tem lá aquela cor. E tem o externo que a gente coloca, ou seja, a gente cria uma outra pasta, uma outra página para inserir o CSS externo. Vou salvar aqui e vamos ver se vai aparecer um retângulo lá na página com uma cor alaranjada e uma borda azul. Vamos lá.
aqui abaixo, tá? Vou só atualizar. E aqui abaixo, observe que aparece lá um retângulo. Aí, por exemplo, esse retângulo seria um retângulozinho para você poder clicar e arrastar. Mas como não existe um CSS aqui, ó, aliás, não existe um JavaScript aqui, a gente não consegue interagir com o retângulo, ou seja, com o objeto canvas, tá? Então ele criou aí só por criar, mas que a gente não consegue fazer interação nenhuma, mas nos jogos é possível. No Corujão, pessoal, eu dei uma oficina sobre uma plataforma de desenvolvimento de jogos 2D, 2 e 3D, tá? Deixa eu ver se eu lembro aqui, eu acho que eu tenho, deixa eu ver se eu encontro algum e-mail. E lá vocês podem utilizar o HTML, viu, pessoal? Deixa eu ver se eu acho aqui, que de vez em quando tá chegando mensagens para que eu possa atualizar alguma coisa. Só um instante, deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas a pessoa não quer, aparece até umas horas aqui. Deixa eu descobrir aqui, deixa eu procurar aqui, que eu tenho uma pastazinha com os projetos que eu trabalhei no Corujão, então deixa só eu verificar aqui se eu encontro. Ah, tá no outro computador. Tá aqui não. Deixa eu ver se tá aqui, viu? Tô já lembrando aqui o nome da plataforma. Mas assim que eu lembrar, eu falo para vocês. Me cobrem depois que eu vou dar uma utilizada. Aliás, eu vou dar uma pesquisada e mostro para vocês depois. Mas se eu esquecer, me lembro. Então, essa outra plataforma de desenvolvimento de jogos 2D, você pode desenvolver um jogo, por exemplo, sem utilizar código nenhum, tá? Inclusive fica bem legalzinho. E todos esses jogos eles são criados em uma plataforma com HTML e Canvas, por exemplo, Canvas e JavaScript, que é o que vai dar a movimentação dos objetos. É bem interessante. Aí suponhamos que você queira implementar para deixar ele ainda mais interessante, aí você pode criar o seu código do seu jeito, do jeito que você quiser. Então é bem legal mesmo. São joguinhos simples de serem feitos, bem facilzinho mesmo, tá? Pessoal, vamos lá. Continuando aqui, tá? Na página 46, ele vem mostrando como utilizar, por exemplo, uma tag que ela serve para a gente criar uma máscara, ou traduzindo aí, tá? Ele cria um marcador, viu, pessoal? Ele cria um marcador, não tem aquele marcador de texto que a gente compra na papelaria para marcar o texto? Então, digamos que aqui, ó, nesse vídeo fornece, eu vou abrir uma tag chamada de mask, tá? E eu vou finalizá-la, por exemplo, até esse daqui, por exemplo. Vou criar aqui, ó, mask, por exemplo. Então, ó, eu criei aqui essa tag mask, tá? Ó, abri ela aqui no início do texto e finalizei ela aqui no meio. E vou salvar para vocês verem lá o efeito que vai causar naquele textozinho, tá? Vamos lá. Vou atualizar. Vou vir aqui. Não foi. Deixa eu ver aqui o porquê não foi. Ah, eu errei aqui. É mark. Não é um S, é um R. É mark. Salvar aqui. Vamos lá, interagir. Olá, pessoal. Então você cria um sublinhado aí, tá? Um destaque, e você poderia utilizar, por exemplo, para colocar o nome promoção, se fosse o caso, tá? Então, suponhamos, eu vou querer colocar o nome promoção
dentro, por exemplo, desse praia aqui, pacote de viagem, digamos que fosse uma promoção. Vamos fazer isso lá para vocês verem que fica bem legal, tá? Vamos fazer isso aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Olha só, vou só procurar aqui. Pronto, Praia do Patacho aqui. Eu vou colocar ele mais abaixo aqui, ó. Por exemplo, ele está na linha 42. Eu vou criar, por exemplo, um H. Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Um H. Vou colocar ali está um H4. Vou colocar um H3, tá? Vou colocar aqui um H3. Beleza. Dentro desse H3, eu vou mostrar o tempo limitado. Ficou muito grande. Grande eu tiro lá. Promoção por tempo limitado. E dentro desse H3, eu vou criar a tagzinha mark, ó. Veja lá que legal. Mark, cadê aqui? Deixa eu ver. Vamos lá. Mark, pronto, ó. Vou fazer um Ctrl S, tá? E vamos ver lá como é que fica. Deixa eu ver aqui que teve mais mensagens. Dá sim, vamos mudar sim, Gabriel. Vamos ver logo aqui se ele funcionou. Se ele funcionar, a gente muda a cor. E é isso, é usar a criatividade, tá? Eu quero que vocês coloquem aí desafios para a gente ver, ó. Observa lá que agora ele já ficou aqui, ó. Promoção por tempo limitado, por exemplo. Entendeu? Aí o Gabriel disse, mas eu queria mudar a cor, porque eu queria um vermelho, né? Promoção geralmente fica vermelho. Então, ó, é CSS. E dentro dessa tag mark aqui, eu vou criar um style, ó. Colocar um background color, colocar red, tá? Não usei isso não ainda, tá, pessoal? Isso aqui é pela lógica. Vou salvar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E observe que mudou lá o promoção. Observa que está vermelho. Aí vocês vão dizer o seguinte, professor, mas o vermelho com preto aí não fica feio não. Ou, aliás, não fica bonito não. Lembra Flamengo, fica feio. Então vamos modificar aí, vamos colocar outra cor, tá? Vamos colocar um branco, digamos aí, certo? Deixa eu compartilhar aqui, compartilhar a mesma janela. Vamos lá. E aqui, digamos que eu queira colocar uma cor, tá, pessoal? Na linha 42, já coloquei o background red, ou seja, vermelho. E agora eu quero colocar, ó, Gabriel, na hora que você foi colocar lá, que ficou todo preto, ó. Seria basicamente isso. Você colocou um background com a cor, e para colocar a cor de o texto de outra cor, aí você vem aqui, ó, color, aí cor, aí é que você vai dizer, por exemplo, vou colocar white, que é o branco, não é isso? Fazer aqui o Ctrl S. Vamos voltar lá. E ao voltar, você observa lá que o promoção por tempo limitado já fica vermelhinho aí e o texto branco, então é um realce, é um destaque. Ok, pessoal? Aí eu posso também colocar aqui, deixa eu só voltar, que a Praia do Patacho ficou pequeno. Vou colocar agora um H2 aqui para ele ficar um pouquinho maior do que a promoção. Muito embora aí o objetivo é destacar a promoção. Ó. Vamos ver lá. Observa que o Praia do Patacho agora já ficou um pouquinho maior. Tá? Então eu posso fazer essas formatações aí. Tranquilo, pessoal? Dúvidas, perguntas? Vamos lá, pessoal? Quem tem dúvidas, perguntas, ideias, aproveitem aí para a gente ir brincando aí com essas ferramentas. Vamos lá, cor já mudamos. Quem coloca aí mais alguma ideia, se tiverem alguma dúvida? E aí, pessoal? A chama, tá? A chamada. Vou fazer, deixa eu ver aqui se está todo mundo, ninguém saiu, né? Só o pedagógico, vamos lá. Deixa eu só
fazer agora, tá? Bem lembrado aí. Fiz a frequência, eu só mandar aqui para o pedagógico. Só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, Eduardo. E se eu quiser ir guardando cada e-mail de pessoas que acessarem o site, para depois, quem sabe, enviar mensagens por e-mails aí. Eduarda, isso é super interessante, tá? É super usado. Por exemplo, aplicativos que você crie, e na primeira tela, por exemplo, você consiga, aliás, coloca uma janelinha para que a pessoa possa fazer um cadastro, ou pelo menos inserir um nome e um e-mail, por exemplo, tá? E a lógica da ideia aí é o seguinte: você, por exemplo, tem a sua loja virtual, então você cria o app da sua loja virtual. No primeiro acesso que as pessoas fizerem, ela vai colocar e-mail e senha, por exemplo, tá? E aí, ou WhatsApp, se for o caso. Aí você pode ver uma estratégia. Consequentemente, você pode usar esses e-mails, como você está colocando aí, para usar mais à frente, para depois usar as mensagens, ou, aliás, os e-mails do pessoal, e você enviar, por exemplo, post, que seria cupom de descontos, você criar no Photoshop, por exemplo, os e-mails marketing, ou seja, um bannerzinho dizendo, ó, até o fim de semana, quem usar esse código vai ter um desconto X, tá? Então, isso é super usado. Agora vem um detalhe. No módulo agora de HTML, nós vamos fazer os campozinhos para se inserir dados. A questão é que a gente não vai criar banco de dados, porque o banco de dados é um local onde guarda-se essas informações. Então, a gente cria o formulário, mas infelizmente a gente não consegue armazenar os dados que a gente vai criar no formulário, porque nós não criamos um banco de dados. Então, primeiro, para se criar um banco de dados, precisa-se de uma linguagem de programação, tá? Que uma das mais usadas hoje é o MySQL, que é uma linguagem de programação voltada a banco de dados. E tem uma outra, tá? Outro banco de dados que utiliza-se um banco de dados chamado de Firebird, tá? Então, existe esses dois aí que são os mais conhecidos, tá? Após criar um banco de dados, então você vai ter duas aplicações. Uma vai ser o banco de dados e a outra você vai ter a sua página HTML, ou seja, o seu aplicativo. Mas como é que vai fazer essa conexão entre o banco de dados e o HTML? Aí é onde entra outra linguagem, que é o PHP, tá? O PHP é a linguagem de programação, primeiro, para a gente usar essa questão de interatividade, mas basicamente a gente usa também ela para criar a conexão com o banco de dados. Então, você tem um arquivo HTML, que é a sua aplicação, você tem um banco de dados, MySQL, e você usa para fazer essa conexão, ou seja, usa o PHP para fazer essa conexão. Fez isso, show de bola. Todo mundo entrou, colocou e-mail e senha, automaticamente no seu computador, você vai recebendo os e-mails de todo mundo no seu banco de dados. Aí depois é só você usar para fazer o que desejar. Ok, Eduardo, tirei aí a sua dúvida. Eduarda, deixa eu ver aqui qual é outra ideia aqui. Josinildo colocou. Ficaria melhor organizado, embelezado, se estivesse feito pelo CSS? Ô Josinildo, entenda bem, cara. Ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o HTML. O HTML, ele estrutura, tá? O CSS, ele embeleza. Agora, não existe CSS sem HTML. Por exemplo, eu posso abrir aqui um código CSS, mas se eu botar ele na página, não vai acontecer nada.
porque ele serve para embelezar o HTML. Então, é necessário os dois, tá? É necessário os dois. Não tem. Se eu criar uma página, um aplicativo só HTML, vai ficar super feio, tá? Não vai ficar bonito, não vai ter efeito, não vai ter cor. Então, fica uma coisa muito feia, muito estática. E o CSS, ele vem com esse objetivo, de embelezar o HTML. Entendeu, Josenildo? Deixa eu ver aqui, outra ideia aqui, outra mensagem aqui. Como é o nome desses bancos de dados? MySQL, ó. Banco, vou colocar aqui, ó. Banco de dados, colocar 2 pontinhos, MySQL. Olha lá, MySQL, ok? Essa daí é a escrita do banco de dados, tá, Eduardo? Gabriel, eu uso o Firebase para salvar coisas no app que estou fazendo. Muito bem, Gabriel. São outras possibilidades, tá? Mas é isso mesmo. O Luciano colocou, então o HTML é para fazer só a estrutura e tanto. E o CSS quanto o JavaScript são complementos. É exatamente isso, Luciano. Josenildes, entendi e tal. Beleza. O Gabriel, eu não usei o Firebase para fazer essa conexão com o banco de dados, tá? Eu já usei o Firebase, já usei o MySQL, mas o Firebase não. Aí eu não sei dizer a você se é possível, porque eu não vi ainda como é que ele funciona, ok? Mas depois, quando eu me recordar, eu dou uma pesquisada aí. Qualquer coisa, você manda até um linkzinho para mim e eu dou uma olhada, tá? Então, existem essas possibilidades. Mais alguma dúvida? Hein, pessoal? Mais alguma dúvida? Vamos lá. Continuando, tá? Pessoal, na página 50, tá? Na página 50, ele tem um atributo que no HTML ele é chamado de atributos globais, tá? Que ele é chamado de Access Key. Esse Access Key, ele, na verdade, ele não eu não vejo utilidade nele, vou ser sincero a vocês. Porque imagina vocês utilizarem um navegador na internet utilizando combinações de teclas, por exemplo, tá? Eu não acho viável, por exemplo, fazer isso daí. Né? Eu também não vi nenhum site ainda que tivesse combinação de tecla, apesar que ele nem sequer visualiza para o usuário final a questão dessa combinação de tecla. Mas é possível, porque geralmente as combinações de teclas nós usamos quando nós vamos criar aplicações desktop, tá? Que não é web, é desktop. Então existe uma diferença nisso daí. Vamos lá. Deixa eu colocar abaixo desse canvas aqui, eu vou colocar um BR e vou criar um Access Key. Cadê aqui o Access Key? Deixa eu ver se eu... meu Deus. Vou colocar aqui uma tag P, porque na verdade não é Access. E vou abrir uma tag A, tá? Nessa tag A, digamos que eu vou colocar um link aqui de um site, por exemplo, http://www.globo.com, aliás, Globo não, vou colocar microcamp.com.br, tá? E o atributo Access Key, por exemplo, ele vem logo após o link. E aqui, por isso que quando eu coloquei ali o I, ele não me deu a relação do Access Key, porque ele é só um atributo, tá? Não é uma tag, é um atributo. E aqui eu vou definir qual é a letra, por exemplo, que quando eu fizer uma combinação de tecla, ele vai, digamos, me levar até esse site, por exemplo.
Então, ó, coloquei já aí, pode ser até uma imagem, tá, pessoal? A gente pode criar esse link até para uma imagem. Vamos lá, vou salvar aqui, vou compartilhar com o navegador, vou atualizar a página. Ah, pessoal, eu esqueci de colocar aqui o nome microcamp para a gente visualizar. Por enquanto aí foi só a configuração. Oh, meu Deus. Agora vai aparecer. Ó, lá abaixo, observa que tem o microcamp, tá? Tem uma curiosidade aqui, tá certo. Beleza. Tem o nomezinho microcamp. Quando eu fizer aqui, por exemplo, Alt mais a letra M, que foi que eu coloquei, observe que a barrinha está piscando lá em cima, aliás, está girando. E observe quando eu fiz o Alt mais M, observe que ele já me levou para o site da Microcamp. Tá vendo? Ó? Ele já me levou para o site da Microcamp. Então, quer dizer, se vocês observarem o próprio site aqui da Microcamp, não existe combinações de teclas. A gente não usa combinações de teclas para para sites, tá? Mas existe esse recurso aí, e fazer o quê? Né? Então vamos usar, mas ele serve para isso. Seria interessante, criando, como eu falei, para aplicativos desktop e não para para web, tá? Então, entenderam, pessoal, essa questão aí da combinação de tecla, como criar? Hein, pessoal? Entenderam aí o para que serve essa combinação de tecla? Ó, pessoal, o que eu esqueci de criar, de colocar, viu? Ó, foi só esse nomezinho aqui, ó, Microcamp Tecnologia, que eu coloquei o link, fiz o link, mas esqueci de colocar o objeto. Tranquilo, né? Luciano, como? Primeiro, Luciano, ó, lembra que nós criamos lá em cima os botõezinhos, tá, dos menus? É feito exatamente daquele recurso, só que o HTML ele não dá não a possibilidade de download, viu? Então isso daí ele vai para JavaScript e PHP também, ok? Então ele não dá não o serviçozinho de download. Então ele dá apenas a forma de criar o botão, que foram esses botões que nós criamos. De novo, abrir, salvar, por exemplo, poderia fazer um com o nome de download, mas ele não dá a possibilidade de download, ok? Ele só cria apenas o botão. Lembre-se que o HTML ele só serve para fazer apenas a estrutura. As funcionalidades, o comportamento que o objeto vai assumir, não é coisa do HTML. Tá? O HTML ele só joga o objeto lá. Então, se eu quero criar um botão, eu só jogo o botão lá. A funcionalidade dele, aí eu vou ter que usar outros meios para isso. Vamos lá. Seguindo aqui na página 51, ele mostra, ou ele fala aí sobre class, ou classes, na verdade, tá? Isso daí é um atributo do CSS, tá? Que vocês vão trabalhar pra caramba com o CSS, tá? Lá no CSS nós vamos trabalhar com classe e ID. São dois atributos que nós vamos utilizar bastante no CSS. E vamos fazer agora aqui para vocês verem que é uma coisa relativamente simples, vão anotando, vão tirando dúvidas, tá? Porque vai ser necessário. Primeiro, pessoal, ó, deixa eu ver aqui. Na linha 51, onde tem o Canvas, tá? Que a gente já criou, observe que ele já usou um ID, tá? E o ID, no CSS, a gente cria, tá? A gente cria esse ID utilizando um joguinho da velha. Observe que eu criei um joguinho da velha e coloquei novidade lá na página, na linha 7, da 7 a 10, tá? Então, o ID a gente cria dessa maneira. A classe, tá? A classe a gente já cria começando com um ponto.
Então, a diferença tá? A classe a gente coloca um ponto, o ID a gente coloca um joguinho da velha, tá? Elas funcionam praticamente iguais, questão que as classes a gente consegue colocar mais recursos nela, então tem mais atributos para se trabalhar, tá? Mas o basicão de tamanho, de largura, de posição, você vai conseguir resolver ou com um ou com o outro, ou classes ou classe, como é que eu posso colocar aqui? Fugiu aqui a memória. Então vamos colocar aqui, ó, vamos criar uma classe chamada de exemplo, tá? Aí vem uma observação que eu acho que, não lembro quem foi, não lembro qual foi a turma, quando eu estava explicando o início do HTML, alguém perguntou o seguinte: professor, essas tags, nós podemos criar as tags ou elas já estão criadas? E eu falei que todas elas já estão criadas. Então, as tags são essas que estão em vermelho. Todas essas já estão criadas, não tem como a gente modificar, tá? Agora, no CSS, por exemplo, classes e ID, aí a gente pode criar o nome que a gente desejar, tá? Podemos colocar lá José, Maria, Sebastião, Creus, agora eu coloquei exemplo, pode ser qualquer um, ok? Então, a classe, tanto a classe quanto o ID, a gente não pode colocar números, tá? Ou melhor, iniciar com números, na verdade. Pode colocar, por exemplo, novidade 1, novidade 2. Mas eu não posso colocar uma novidade, duas novidades. Então, não posso iniciar nem com, por exemplo, espaços, tá? E nem começar com números e também não usar acentos, tá, pessoal? Não se usa acento nem espaço e números só no final, ou no meio e no final, mas nós não podemos iniciar. Digamos que eu vou criar, pessoal, deixa eu pensar aqui uma possibilidade, tá? Eu vou criar uma div. Então, eu vou aplicar o recurso que eu vou fazer aqui no CSS a uma div. Então, eu vou colocar, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui, vou dizer que essa div, ela vai ter uma largura, por exemplo, de 50% da largura inteira da tela. Então, a tela tem 100%. Então, eu vou dizer que a largura dela vai ser 50% da largura da tela, tá? Eu vou dizer que a altura, tá? Vai ser de, vou colocar aqui, 400 pixels, ok? 400 px. Eu vou colocar aqui a borda, tá? Uma borda, deixa eu colocar aqui, uma borda, ela vai ter, por exemplo, vou colocar aqui 2px também, vou colocar, dizer que ela é sólida, e vou colocar que ela vai ser, por exemplo, azul, ok? E eu vou colocar aqui o border, cadê aqui, rádio dela, eu vou colocar que ela vai ser 30 px no canto superior esquerdo, mais 30 px, por exemplo, no canto superior direito, 30 px no inferior direito, tá? E 30 px no inferior esquerdo. Pessoal, essa borda aí, rádios, tá? Quer dizer que a gente está criando um retângulo com os cantos arredondados. Cada 30 desses que eu coloquei é um lado do retângulo. Isso contando no sentido horário, começando do canto superior esquerdo, tá? No sentido horário. Se vocês girarem aí o dedo, vocês vão ver o sentido horário, ok? Então, deixa eu ver mais aqui o que é. Sim, eu vou colocar também um background color. Vou colocar ele green, tá? Deixa eu ver mais o que é que eu coloco aqui, tá? Deixa eu ver o que é que eu coloco. Eu vou dizer que o text align vai ser centralizado, ok? Vai ser centralizado. Que a cor desse texto vai ser white, ok? E que a fonte size, ou seja, o tamanho da fonte,
vai ser 2em, tá? Poderia colocar px também. Beleza, olha só o que é que eu quero colocar para vocês. Lembra que eu falei que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Ó, eu criei aqui o CSS, tá vendo? Ó, eu vou salvar, lembra que o meu intuito é criar uma div, ou seja, um retângulo na tela, que ele ocupe 50% da largura e que ele tenha uma altura de 400 px, que ele tenha uma borda sólida de 2 px, laranja, e que as bordas sejam arredondadas, e que o fundo seja green, e que o texto que tiver nele será centralizado, que a cor do texto será white, e que o tamanho da letra vai ser 2em. Ó, eu vou salvar e vou mostrar para vocês aqui, ó, no navegador. Aí vocês vão dizer o seguinte, professor, cadê o retângulo? Ó, tá vendo que o retângulo não apareceu na tela? Já atualizei aqui, tá? Umas 2 vezes. Observa que ele não atualizou na tela. Aí vocês vão dizer, professor, cadê o retângulo? Lembra que eu falei? O HTML, ele cria a estrutura. E o CSS, ele cria o estilo. Aí eu digo o seguinte, eu criei o estilo, mas cadê a estrutura? Entenda que eu compro a tinta para pintar uma parede, mas eu não tenho a parede, então ele não vai ser pintado, tá? Então, para que o CSS ele tenha algum efeito, é preciso que se tenha um HTML. Só o CSS vocês viram que não serve para nada, tá? Não aparece nada. Agora, lá abaixo, olha só, viu? Abaixo aqui do linkzinho da Microcamp, vou criar aqui uma tag BR só para colocá-lo mais abaixo. Vou criar uma div, tá? Uma div é um bloco de conteúdo, ok? Vou colocar aqui, por exemplo, Microcamp. Okay? Pronto. Aí, olha só. Olha só o que foi que eu fiz aqui. Eu vou fazer um Ctrl S, tá? Vou mostrar para vocês agora. Vou mostrar agora para vocês o que foi que aconteceu lá, tá? Eu quero que vocês raciocinem, que eu quero que vocês me deem a resposta, tá? Ó, tá vendo que apareceu lá em cima, lá embaixo, aliás, o nome Microcamp? Não apareceu o nome Microcamp. Agora eu quero que vocês me digam o porquê do retângulo amarelo, que eu digo, aliás, da div, da formatação do CSS que eu fiz, não ter aparecido na tela. Alguém me diz aí o porquê? Ô Everson, você está entrando agora ou você já tinha entrado e saiu? Só para ter uma... Porque eu já fiz aqui a frequência, qualquer coisa eu reenvio a frequência. Me dá aí um feedback. Vamos lá, Gabriel, vamos lá, Josenildo, vamos lá, Eduarda, vamos lá, Matheus, Luciano, vamos lá. Eu quero que vocês me digam o porquê de não ter ficado aquela formatação do CSS ainda, aí no navegador. Vamos lá, quem me diz aí? Pessoal, estão ouvindo? Espero saber se vocês estão ouvindo aí. O Everson, eu estou entrando agora, estava com problema. Ah, beleza, Everson. Eu vou reenviar daqui a pouco, viu, a frequência. Vamos lá. Luciano colocou não fechou a tag. Gabriel colocou, vixe, deixa eu pensar. Pensa, Gabriel. Oi, Josenildo, diga aí. Repita. Olha só, nós criamos a formatação no CSS, vocês viram que não aconteceu nada, tá? Aí eu criei a div e coloquei o nome Microcamp. Nem ficou um retângulo amarelo, nem o texto ficou centralizado, nem ficou com a corzinha lá que eu esqueci, white, nem ficou com a cor branca, tá? Matheus colocou porque está incompleta. Mas o que é que está incompleta, pessoal? Vamos lá, quero que vocês resolvam aí. Quero que vocês pensem como é que resolve essa situação. Por que ela não está funcionando?
tá, Josinho? Vou atualizar ela. Já atualizei umas 3 vezes, mas eu vou atualizar de novo, viu? Ó, atualizei, tá vendo? Ó, atualizei. Ó, vamos lá, tá vendo que ela não aparece, o nome microcampo continua sozinho lá. Então, olha só a lógica. A formatação já está pronta, tá? Olha só lá, viu? O que fazer. Entenda o seguinte, tá? O CSS ele só serve para formatar algo que já foi criado. Então, nós criamos uma classe da linha 11 até a linha 21, e essa classe a gente vai ter que inserir ela dentro de um objeto. Observe que a gente não inseriu ela dentro de nenhum objeto, tá? Como é que a gente vai fazer? Eu digo que é chamar ela para o objeto. Fica mais fácil. Olha só, aqui na linha, na linha 65, onde tem div, eu vou só colocar o atributo class e agora eu vou dizer qual é o nome do atributo. Então, qual é o nome do atributo que eu vou colocar agora aí dentro? Hein, pessoal? Qual é o nome do atributo? Vamos lá, me ajudem aí. Vamos ver se vocês estão atentos aí. Qual é o nome do atributo? Exato, Gabriel. Exemplo. Tá lembrando, ó, que o exemplo tem que ser digitado exatamente da forma que a gente coloca aqui. O HTML ele é case sensitive, então o E minúsculo é diferente do E maiúsculo. Então, se eu coloquei aí exemplo minúsculo, eu tenho que colocar exemplo minúsculo lá também. O ponto eu não vou levar, porque o ponto ele só define a classe, tá? Ele só está definindo a classe. Então, ó, vou aqui e coloco exemplo, tá? Ó, só isso. Coloquei, tá? Olha, vamos ver se agora ele vai aparecer lá, viu? Vamos ver agora, deixa eu atualizar o navegador aqui, mostrar para vocês primeiro o navegador. Vou atualizar o navegador, tá? E olha se apareceu o nome Microcamp com uma janela ocupando 50% da tela, com a cor verde e uma borda laranja. E aí, pessoal, não apareceu? Entendeu? Hein, pessoal? Entenderam aí para que servem as classes? Entendeu como é? Aí, olha só, isso daí é um CSS interno, tá? Nós criamos um CSS interno. E detalhe, essa mesma classe, essa mesma configuração de classe, eu posso atribuí-la a vários objetos, tá? Por exemplo, se eu tiver 10 divs na minha página, não precisa, se essas 10 divs tiverem a mesma formatação, não precisa não precisa eu ir aplicando uma por uma. É só eu criar uma classe, tá? É só eu criar uma classe, definir essa propriedade e acabou. Se definir esse atributo, pronto. Todas as classes vão ficar com o mesmo tamanho. Olha aqui no CSS. Vamos lá. Aliás, no HTML. Vamos ver lá como é que faz isso. Ó, digamos que abaixo aqui, vou só criar uma tag BR, tá? Eu vou criar uma outra div, ó. Eu vou criar uma outra div, e essa div, deixa eu só liberar aqui alguém. Vamos lá. E essa div, eu vou colocar o nome de, por exemplo, turma, quarta tarde. Vou colocar aqui. Turma 2.17, quarta tarde. Ó, só coloquei isso. O que é que vocês acham, pessoal? Vai precisar eu formatar essa div? Digamos que eu quero que ela fique exatamente igual a essa div onde tem o nome microcampo. O que é que vocês acham? Vai precisar eu formatar, criar uma outra classe, definir, tal, tal? O que é que vocês acham aí? Opinião de vocês aí. Então, basta fazer o quê, Gabriel? Vamos lá, pessoal, interajam aí. Vai precisar eu formatar novamente essa div que está com o nome da turma de vocês?
É só colocar a classe exemplo. Muito bem, Gabriel. Isso mesmo, ó. Só eu vim aqui, ó, coloco lá class exemplo. Só isso. Então, se tiver 10 objetos com a mesma formatação, já era. Não precisa você fazer 10 vezes a mesma coisa. Copiar e colar. Só isso, tá? Então, vamos ver lá agora se ele já resolveu, tá? Vamos ver lá. Deixa eu ver aqui. João Vitor, tá entrando agora ou você já estava na sala e eu não vi? Só para eu saber aqui, fazer a frequência novamente. Ó, pessoal, observa aí no navegador que eu tenho duas classes iguais, ó. Eu tenho duas classes iguaizinhas. Aí suponhamos, pessoal, que vocês dissessem o seguinte: professor, eu gostaria de colocar cada retângulo desse com uma... Ah, tranquilo, João Vitor. Queria colocar cada retângulo desse com uma cor diferente. E agora? Aí, nesse caso, eu tenho que criar duas classes. Uma para uma formatação e outra classe para outra formatação. Ok, Jaqueline. Tranquilo, João Vitor. Beleza. Pessoal, dúvidas, perguntas? E aí, pessoal? Tem, pessoal, dúvidas, perguntas? Ok, vamos. Beleza. Tem muita coisa para vocês estudarem, viu, pessoal? Muita coisa mesmo, tá? Eu vou aqui, ó, dando continuidade. Então, nós fizemos a... Deixa eu ver aqui, viu? Ah, sim. Fizemos a classe. Aí, na página 51, ele tem outro atributo que é chamado de content de tablet, tá? Esse novo atributo aí, ele especifica se o elemento poderá ser editado ou não pelo usuário. A edição de um texto, utilizando este documento, não grava as alterações no código-fonte ou em um banco de dados. Para isso, será necessário utilizar algum script server-side, que seria o JavaScript. E vamos colocá-los aqui, tá? Deixa eu ver aqui de que maneira a gente consegue criar essa parte aqui. Vamos lá. Digamos, tá? Na primeira div, eu vou colocar aqui, ó. Fale sobre a microcampo. Detalhe, eu vou criar aqui agora, dessa vez eu vou criar um H3, tá, pessoal? Ó, criei aqui um H3. Olha só, vamos fazer aqui um negócio bem interessante. Esse recurso que nós estamos fazendo agora é um recurso muito utilizado em blogs, tá? Quer dizer, interatividade, onde o usuário ele pode interagir, tá? Ele pode complementar informações, ok? Por exemplo, digamos que tem um texto, ó, lembrando, ele serve para complementar. Então, inclusive, esse content tab são dois que nós vamos usar, tá? Aliás, é o content tab mesmo. Deixa eu só tirar aqui. Beleza. Quer dizer o seguinte, tá? O que nós vamos fazer agora? Ele permite que, suponhamos que tem uma... Vou tirar aqui essa parte, fale sobre, tá? Na lembrança de outra coisa, mas vou tirar. Suponhamos que tem um texto, vamos pegar um exemplo aí. Todo mundo, eu acho que já acessou o Wikipedia, já? Eu acho que todo mundo já estudou o Wikipedia. Deixa eu ver aqui, Josenildo colocou. Josenildo, preste atenção, Josenildo. Sublime é só um editor de texto, tá? Observe que nós estamos utilizando o HTML no Sublime. HTML é a linguagem de formatação de hipertexto, tá? E o Sublime ele é só o editor, é só o programa para a gente desenvolver o HTML. Vamos lá. Vou aqui, deixa eu ver aqui, viu? Vou criar aqui um parágrafo, tá? Este parágrafo, tá? Eu vou colocar um texto aqui, ó.
A microcamp está localizada na rua São Francisco, número, por exemplo, número tal, eu não lembro o número, vou colocar número tal. Então, aqui dentro desse atributo, aqui na linha 67, eu vou criar um atributo chamado de content de table, tá? E nós podemos utilizar duas possibilidades, tá? Eu posso utilizar uma propriedade chamada de true, que quer dizer verdadeiro. Então, o verdadeiro, ou seja, true, verdadeiro, é possível que esse texto seja editado. Ou eu poderia colocar também o false, ou seja, esse texto não vai ser editado. Mas se o texto não vai ser editado, não tem para que você criar um content editado. Eu vou colocar aqui o true, tá? Vou salvar, ok? Vou salvar, deixa eu ver aqui outra coisinha. Vou colocar aqui, salvar aqui, a gente vê o comportamento. Vou atualizar. Olha só. Isso daqui é um texto. Observe que eu não consigo, pessoal, editar o título microcamp. Título microcamp, ou seja, texto nenhum, observa que eu consigo editar. Por exemplo, tem aqui Praia do Patacho. Eu não consigo editar esse texto. Agora, essa parte aqui, ó, a microcamp está localizada, por exemplo, vou corrigir aqui, ó, vou colocar o M maiúsculo, localizada, entrou um B aqui que não deveria ser utilizado, número, digamos, 465, 460, por exemplo, e aqui eu vou complementar, por exemplo, centro de Arapiraca, Alagoas, tá? Então, esse content de table aí, ele é o campo, ou melhor, o atributo responsável para que um campo ele seja editado. Então, o Sublime Text é exatamente dessa forma. Ou seja, no Wikipedia, as pessoas podem complementar informações, tá? Tem uma informação, ela quer complementar, colocar uma informação mais completa, então ela pode ser colocada dessa maneira. Isso daí, ok? Então, o conteúdo ele foi editado. Na explicação, ele propriamente diz o seguinte, ó. Quando eu atualizar, por exemplo, essa alteração, observe que ela apagou, tá? Ela voltou àquela forma errada que eu tinha colocado, incompleta que eu tinha colocado. Aí você vai dizer, professor, e a informação foi para onde? Então, ela não foi para lugar nenhum, ela não nada. Mas por que lá no Wikipedia, quando pede para enviar, por exemplo, ele fica permanente, um exemplo, tá? É porque lá eles utilizam o banco de dados. Então, as informações ficam em um banco de dados, coisa que a gente não tem em banco de dados. A gente só está criando a questão do HTML sem banco de dados nenhum, tá? Então, ele pode editar, mas é uma edição superficial, até então, né? Salvou, já era. Aliás, atualizou, já era. O conteúdo não vai para lugar nenhum. Ok, pessoal? Entenderam aí esse content de tablet aí? Hein, pessoal? Vamos lá. Pessoal, entenderam essa propriedadezinha aqui? Deixa eu só enviar aqui o nome do Everson, que eu acho que está... Deixa eu só pegar aqui, tá? Senão o Everson vai levar falta lá. Era para ter feito. Deixa eu pegar aqui, Everson. Ô Everson, manda o teu nome completo aí, cara. Eu não tô achando aqui, tem muita mensagem. Gabriel, Jesuni, deixa eu procurar aqui. Everson, manda aí o teu nome completo.
Everson, Everson, já achei, Everson Carlos. Deixa eu ver se eu consigo só copiar. Everson Carlos Vieira. Pessoal, deixa eu só enviar aqui, tá? A frequência do Everson. Só um instante. Pronto, voltando aqui, tá? Então, Matheus, pode ajudar, viu? Pode ajudar no desenvolvimento de vocês aí. Pessoal, continuando aqui, tá? Vamos fazer outra coisinha aqui, eu já libero vocês, então deixa eu compartilhar o Sublime com vocês para a gente alterar, fazer umas modificações. Então, olha só, na página 53, vem um outro atributo chamado de dir, tá? Então, o atributo dir, nós podemos utilizá-lo, tá? Dentro, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplozinho, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu analisar. Vamos lá. No H3, aqui na página 66, tá? Eu posso atribuir, por exemplo, o atributo dir, e eu posso utilizar o RTL ou posso utilizar o LTR. RTL ou LTR. O texto começa da esquerda para a direita e o outro, o texto começa da direita para a esquerda. Por exemplo, o RTL ele fica padrão, ou seja, é o texto que começa da esquerda para a direita. Eu acho que nem deveria utilizar porque é uma redundância, já que é o próprio. Mas o LTR, deixa eu ver aqui. Não, é o RTL que é da direita para a esquerda. E o LTR, bem confuso, né? Deixa eu fazer os dois aqui, que é um trava-língua da poxa. Vamos lá. RTL quer dizer que o texto ele vai ficar da direita para a esquerda, tá? Aqui na linha 47, eu vou colocar aqui uma tag P só para mostrar para vocês a diferença entre um e outro. Ó, aqui dentro do P, eu vou criar, cadê? Um dir, tá? E esse dir, agora eu vou colocar, cadê aqui? LTR, ok? Então, um é RTL e o outro é LTR, ok? Um começa da direita para a esquerda e o outro começa da esquerda para a direita. A gente sabe que o padrão de todo o texto é da esquerda para a direita, tá? Vou salvar. Vou colocar aqui no navegador para vocês verem o que vai acontecer. E não aconteceu nada. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é parágrafo. Deixa eu dar uma corrigida aqui. Deixa eu voltar lá que eu vou só colocar ele no parágrafo, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Eu fui colocar ele no título, ele não aceitou. Ó, esse daqui, que é o da direita para a esquerda, eu coloquei dentro do título, ele não aceitou. Então, deixa eu colocar ele aqui dentro daquele textozinho aqui abaixo. Vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar aqui um dir. E o dir eu vou colocar o RTL. Vamos lá. Ok. Vamos ver agora se ele vai funcionar. Ele funcionou, mas o texto foi tão pequenininho que mal deu para perceber.
ver se eu acho outra possibilidade aqui de mostrar para vocês esse conteúdo. Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui uma forma. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ó, pessoal, eu coloquei agora no... Cadê aqui? Deixa eu ver. Eu coloquei ele na linha... Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Coloquei ele no P, tá? Ó, na linha 63, que foi aquele microcampo tecnologia, que ele estava ao lado esquerdo, tá? Aí agora, observe que ele vai para o lado direito da página. Deixa eu mostrar aqui o navegador para vocês. Pronto. Observa lá que ele agora está do lado direito da página. Ó. Então, é porque estava dentro da div ali, não estava dando para perceber. Mas, ó, um começa ao lado esquerdo, outro fica ao lado direito. Basicamente isso daí. Tá? O que começa ao lado esquerdo já é o padrão, então não teria necessidade nenhuma em fazer. O lado direito aí é mais a questão de posicionamento, tá, pessoal? Só questão de posicionamento. Aí, olha só. Deixa eu ver aqui um exercíciozinho para vocês fazerem durante essa... beleza. Pessoal, ó, eu quero que vocês criem um arquivozinho no HTML, tá? E esse arquivo vocês insiram um vídeo, tá? E manda para minha página. Só que, observação, para ficar mais fácil para vocês, pega um link do YouTube, tá? Pega o link de um vídeo do YouTube. E lá na parte do link no site, no HTML, quando vocês estiverem fazendo, lá naquele SRC, você possa colocar o linkzinho do YouTube, tá? Então, eu quero uma paginazinha, deixa eu dizer aí para vocês. Primeiro, eu quero uma página, anotem aí. Um título centralizado, com a cor que vocês quiserem, tá? Eu quero que a página ela tenha um fundo, ou seja, uma cor também. E em seguida, eu quero que tenha um vídeo. Então, 3 coisinhas aí, tá? 3 coisas que eu quero que vocês façam. Uma página com uma cor, um título centralizado e um vídeo. E vocês pegam o linkzinho do YouTube que dessa forma eu vou conseguir ver o vídeo. Se vocês baixarem no celular de vocês ou no computador de vocês e enviarem para mim, eu não vou ter como ver o vídeo, tá? Então por isso utiliza o linkzinho do YouTube. Ok? Dúvidas, perguntas? Pessoal, dúvidas ou perguntas? Vamos lá. Pessoal, dúvidas ou perguntas? Quem tem dúvidas, quem tem perguntas? Estão dormindo? Pessoal, acho que vocês saíram e deixaram o celular aí, viu? Estou com essa suspeita. Luciano, eu quero uma página, tá? Essa página com uma cor no fundo, um título, pode ser qualquer título que vocês queiram. Por exemplo, suponhamos que você pega um vídeo do YouTube de uma música, você pode colocar lá o título do artista, o nome do artista, tá? E mais abaixo você coloca um vídeo dele e envia para mim. Aí é melhor você pegar um link do YouTube que fica mais interessante, porque se você salvar o vídeo no seu computador, no seu celular, e mandar a página HTML, eu não consigo ver. Tá, pessoal? Ok? Beleza. Pessoal, sendo assim, tá? Tem uma... Exato, Luciano, 3 coisas, tá? Tudo isso a gente já viu, tá? Tudo que a gente já viu, ou melhor, nada de diferente. Sendo assim, vocês estão liberados. Tenham um ótimo fim de tarde, né? Uma ótima semana. É muito fácil mesmo, viu, Gabriel? Fácil demais.
Tô agilizando. Se fosse presencial, ia ser mais difícil, porque todos iam ter computador para fazer os exercícios, então ia dar mais trabalho para vocês. Então, tenham uma ótima semana e até quarta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E fiquem ligados nas notícias, porque vamos rezar, né? Que a gente consiga ir para a aula presencial. Certo, pessoal? Então, tchauzinho aí para todo mundo. Vão com Deus.